Então, queridos, o nosso lugar no corpo. Sabemos que há uma chamada geral de Deus para o seu povo, para a igreja. Jesus disse para nós, ide pregai, e também disse, ide ensinai. Isso é para todos nós. Mas, paralelamente a isso, também há uma chamada pessoal, no sentido de função e de espaço a ser ocupado nesse corpo. E no Novo Testamento nós encontramos até uma analogia direta, uma analogia objetiva, da igreja com o corpo. O apóstolo Paulo faz menção disso e ele mostra a diversidade de membros no corpo e que as funções e os espaços e a importância de cada um desses membros contribui para o corpo como um todo. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso, porque 3 coisas são fundamentais em relação ao nosso lugar no corpo. A primeira delas, precisamos saber qual é o nosso lugar no corpo. Precisamos ter convicção, precisamos ter certeza, não ter dúvida de qual é o nosso lugar no corpo. E nós encontramos um crente, um obreiro do Antigo Testamento, que tinha essa dificuldade de ter convicção e certeza do seu lugar no corpo. E um bom obreiro, ele chamava-se Arão e era irmão de Moisés. E a chamada de Deus para Arão, em relação ao espaço de liderança do povo, era uma chamada muito clara, muito direta. Arão seria um líder auxiliar. Ele seria o profeta de Moisés, ele falaria em nome de Moisés. Ou seja, o espaço de liderança do povo não estava reservado para Arão no sentido principal, mas sim auxiliar. E Arão, durante a sua marcha ministerial, enfrentou dificuldades nesse sentido. Tem o episódio que nós conhecemos muito bem lá do bezerro de ouro, quando seu irmão estava no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, e o povo então induz e conduz Arão a fazer um bezerro de ouro, e o próprio Arão diz para o povo, esses são os vossos deuses que vos tiraram do Egito. Mas quando Moisés desce do monte e Arão tem que prestar contas a Moisés do que havia acontecido, Arão diz para Moisés, eu não sei o que aconteceu, meu irmão, não sei. Eu joguei dentro da fogueira ouro e lá de dentro saiu esse bezerro de ouro. Veja como um líder auxiliar, quando quer ocupar o espaço do líder principal sem ter essa chamada, nem para prestar contas ele consegue. Não consegue porque ele não tem esse espaço. Arão tinha essa dificuldade. Essa dificuldade se manifesta também em outros momentos, chegando ao ponto dele, juntamente com a sua irmã Miriam, os dois, então, eles se levantam contra a liderança de Moisés, a liderança principal de Moisés, e você conhece a história muito bem, as consequências desse posicionamento de Arão. Ou seja, Arão foi um crente, foi um obreiro que tinha dificuldade de saber no sentido de convicção e certeza de qual era o lugar dele no corpo. Mas, além de saber o nosso lugar no corpo, nós precisamos também aceitar o nosso lugar no corpo. E aí nós já encontramos um outro personagem, encontramos um outro crente no Antigo Testamento que pode nos ajudar no sentido de mostrar, de ser um exemplo, como advertência da importância de nós aceitarmos o nosso lugar no corpo. Esse homem chamava-se Uzias e ele era rei de Judá. Era essa a chamada de Deus para Uzias. Isso aí não havia dúvida nenhuma. Só que Uzias, ele não aceitava esse lugar no corpo. Uzias entendia que ele também tinha a chamada para ser sacerdote. E o resultado disso para Uzias foi trágico. Ele é castigado, ele é punido com lepra. Por 5 anos, o seu filho Jotão assume o reinado como corregente e Uzias ali permanece, 5 anos, vendo alguém cumprindo o papel e função que deveria ser dele. E o que é que a gente aprende com Uzias? Uzias nunca foi aquilo que ele queria ter sido, sacerdote. E Uzias deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, rei. Perceba que ele perde 2 vezes, porque quem não aceita o seu lugar no corpo sempre perde, nunca ganha. Porque Deus sabe qual é o nosso lugar no corpo
Deus mostra qual é o nosso lugar no corpo e que nos cabe é aceitar o nosso lugar no corpo. Mas há uma terceira coisa muito importante também, além de saber e aceitar, que é viver. Precisamos viver o nosso lugar no corpo. E quando eu digo viver, eu me refiro não somente a começar, mas também de terminar esse espaço que Deus nos dá no seu reino, na sua obra, na sua igreja, no meio do seu povo. E aí já no Novo Testamento, não mais no Antigo, mas no Novo, nós encontramos um crente, também obreiro, que ele sabia o lugar dele no corpo, ele por um determinado tempo aceitou o lugar dele no corpo, mas não estava disposto a viver esse lugar no corpo até o fim. E ele chamava-se Demas. Um obreiro da casa do Senhor, companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, quando está preso a primeira vez em Roma, que ele fica 2 anos preso lá, ele escreve algumas cartas chamadas prisionais, e numa delas, na carta aos Colossenses, ele faz menção de Demas. Ele diz, vos saúda Demas. E ele elogia Demas. Ele diz que Demas era um bom obreiro, era um bom companheiro. Então a gente percebe que Demas, ele sabia, por um tempo ele aceitou, mas aí, alguns anos depois, Paulo escreve uma outra carta. Nesse caso, ele estava preso a segunda vez em Roma, já numa condição muito diferente da primeira. E Paulo escreve uma carta a um de seus discípulos, chamado Timóteo, e ele faz menção de Demas. Ele diz, olha, Demas me abandonou. E Paulo diz, ele foi para Tessalônica. De forma direta e objetiva. Alguém queria ficar rico, alguém queria enriquecer, vai para Tessalônica. Trabalha, vai para Tessalônica e trabalha, e lá você pode ficar rico. E o que Demas faz? Ele toma a decisão mais trágica da vida dele, porque ele abandona o ministério, ele abandona a vida cristã, ele apostata da sua fé, e ele vai para Tessalônica, porque ele entendia que o mais importante, o que tinha de mais valor nessa vida, seriam as coisas materiais, seria enriquecer materialmente, e com isso ele não vive o seu lugar no corpo. São exemplos na Bíblia que podem servir para mim e para você, daquilo que nós não devemos fazer. Por quê? Porque saber o lugar no corpo é ter convicção disso. Não ser levado por ninguém, não ser conduzido por ninguém, mas é aquela testificação em nós de que nós sabemos o nosso lugar no corpo. Aceitar o lugar no corpo também é importantíssimo, porque quando nós aceitamos, nós entendemos que Deus está fazendo o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós e nos entrega o melhor para fazer. Mas viver o lugar no corpo é fazer parte desse grande grupo de salvos que podem se enquadrar na expressão ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Deus não quer que você somente comece bem a tua marcha. Deus não quer somente que você inicie bem a tua caminhada. Mas o que Deus quer é que você vá até o fim, que você não desista, que você não olhe para um lado, não olhe para o outro, mas que você permaneça firme, que você tenha determinação, resignação, resiliência, firmeza, convicção de que vale a pena. Meu querido, minha amada, vale a pena. Servir o reino vale a pena. Ser um instrumento nas mãos de Deus é algo precioso para nós. Sermos vasos de honra na sua casa é um grande privilégio. Mas para isso, saber, aceitar e viver o lugar no corpo são passos fundamentais. Até a próxima, queridos.